Vamos então começar aqui o módulo 1, tema 1, organização e funcionamento da reunião mediúnica. A prática mediúnica, tal como é concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, porque normalmente a prática mediúnica na maioria das casas espíritas é para o trabalho de desobsessão, embora a prática mediúnica possa ser para estudo, como era na época do Kardec, possa ser para orientação da casa. A prática mediúnica pode ter outros trabalhos além do da desobsessão, mas eles continuam aqui. Porém, as reuniões mediúnicas, e aqui é um trecho do livro dos médiuns, podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam mediante a troca de ideias. Assinala Allan Kardec, completando seu pensamento com estas outras considerações, também do livro dos médiuns. Mas, para que produzam todos os frutos desejados, para que as reuniões mediúnicas produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Como tal, com ela, devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. Então, nós temos que, isoladamente, tomarmos todos os cuidados, toda a atenção para o preparo, para a reunião, para o pensamento, para o dia que a gente vai ter ali, tem que ser um dia mais tranquilo para se poder estar mais em condições para estar na reunião, e com alimentação. Nós já vimos isso em estudos passados. É importante, pois, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião, como bem assinala o espírito André Luiz aqui no livro Desobsessão, abre aspas. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. Então, todo o grupo é um aparelho, um instrumento de trabalho. Assim, para que a casa espírita realize reunião mediúnica séria, deve evitar improvisações e descontinuidade da tarefa, por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade, planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais, que contam com a colaboração esclarecida dos participantes encarnados. Além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter, abre aspas aqui do livro Desobsessão, do André Luiz, precisa ter necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos, sem noção de responsabilidade, sem devoção prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida, para a evolução, para os altos da vida. Então nós precisamos, aqui que é o que ele está colocando, mantermos sempre estudando o Evangelho. A gente faz o Evangelho no lar, mas tem que estar sempre relendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem que estar sempre estudando o Evangelho. Então é muito importante que na primeira parte das reuniões, principalmente as reuniões mediúnicas, principalmente da desobsessão, se leia um trecho do Evangelho, ou se leia os livros como que são do Emmanuel, onde ele coloca um trecho do Evangelho e ele esclarece como vinha de luz, pão nosso, fonte viva, e outros aí que fazem parte dessa coleção de esclarecimentos do Evangelho do Emmanuel. Organização e funcionamento organização e funcionamento da reunião mediúnica. Ele está falando aqui da privacidade. As reuniões têm que ser privativas, têm que estar fechadas, não podem ser interrompidas, ninguém pode chegar atrasado.
tem que trancar a sala 10, 15 minutos antes de começar, para se escutar uma música, para todo mundo se harmonizar, para a hora que começar já está todo mundo numa outra vibração. Aí nós vamos ver um trecho aqui do André Luiz no livro Desobsessão. Abre aspas, pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida, fecha aspas. Pontualidade faz parte das disciplinas que nós temos que ter. Então, o plano espiritual tem agenda, ele começa no horário que está marcado e termina no horário que está marcado. Isso é muito importante. Um grupo mediúnico, um grupo principalmente de desobsessão, não pode passar do horário. Se o horário dele é aquele, ele tem que terminar até aquele horário, porque o plano espiritual tem os seus processos de trabalho a partir daquele horário. E os nossos irmãozinhos instigantes sabem disso. Então, normalmente, quando está chegando perto do final do trabalho, eles começam a vir porque eles querem bagunçar. Porque eles sabem que quando der o horário, o plano espiritual começa a se movimentar para sair. Então, é a chance deles, né, terem um minuto ter um tempo ali para poder atrapalhar. Então, o dirigente, os trabalhadores têm que saber que isso acontece sempre. Quando eles chegam ou quando começam a querer dar a passividade, o próprio médium já recomenda que eles sejam encaminhados, ou o dialogador já pede para que eles sejam encaminhados, porque o horário é sagrado. Os participantes encarnados da reunião. Aqui nós vamos ver quando ele coloca que os participantes da reunião têm que ter uma formação, é necessário que tenham uma formação evangélica. Ou seja, o estudo do Evangelho, e que tenha o conhecimento das 5 obras do Kardec. Por quê? Porque as 5 obras do Kardec, né, são os alicerces, são a base para que a gente possa ter subsídio, para saber se aquele irmão está colocando uma mensagem correta, para saber se nós não estamos sendo enganados, para poder saber a melhor forma de ajudar determinados grupos, porque na reunião de desobsessão são grupos, são falanges que vêm. Já comentamos isso, é como se fosse uma fatia de pizza. O primeiro aqui tá falando, ele foi escolhido para falar em nome de todos. Então tem um grupo ali junto com ele. E nós vamos ver aqui um trecho do Livro dos Médiuns. Allan Kardec informa que os estudos espíritas, abre aspas, né, o trecho do Livro dos Médiuns, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos, fecha aspas. Por isso que o estudo é tão importante. Entretanto, é imprescindível que o trabalhador do grupo mediúnico não se descure do seu aperfeiçoamento moral, fundamentado nas orientações do Evangelho de Jesus, adquirindo assim a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, sobretudo com os que ainda se comprazem na prática do mal. Porque a única força que nós temos em relação aos irmãos que vêm, às vezes com aquela intenção de prejudicar, de bagunçar, é o nosso aprimoramento moral. Temos que ser perfeitos? Não, porque se fôssemos perfeitos estaríamos em outro ordem. Nós temos que nos esforçar para nos melhorarmos, porque é esse esforço, é o estudo, é o aprendizado, é o colocar o aprendizado em prática que vai nos dar força moral para que possamos ter essa energia, essa energia, essa força fluídica, para que possamos ter moral suficiente para conversar e para tentar ajudar um irmão instigante, um irmão mais, digamos assim, mais difícil. E aqui nós vamos ver outro trecho do Livro dos Médiuns. Não há médium que empregue mal a sua faculdade por ambição ou por interesse, ou que a comprometa a sua faculdade por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos em tempos, não receba a advertência dos espíritos. Todos recebem a advertência dos espíritos. Qual que é o problema? É o que vem agora. O mal é que, na maioria das vezes, ele não as toma como dirigidas para si mesmo. Fecha aspas. Então, aqui, o que eles estão colocando? Os espíritos vêm e dão
dão as advertências, né, nas suas mensagens, nas suas manifestações, primeiramente para o médium que está recebendo e depois para o grupo, porque nenhum espírito mais elevado vai vir trazer uma mensagem que não seja útil para o grupo todo. Mas normalmente o médium acha, não, eu recebi é para os outros tem que olhar essa mensagem. Não, é principalmente para ele, o médium que recebeu. E aí nós vamos ver aqui outro trecho do Livro dos Médiuns, né, acerca a comunhão de pensamentos, a homogeneidade. Nós vimos isso no nosso estudo passado, né, na semana passada. Então, a homogeneidade, a sincronia, a sintonia, né, o entrosamento dos pensamentos e dos sentimentos dos que estão no grupo, porque o grupo é um elemento, é considerado, ele é um grupo, mas ele é um feixe, se junta tudo, divide pelo número que tem ali, então é um feixe, é esse grupo que é olhado pelo plano espiritual, né? O grupo é uma unidade de trabalho. Então, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, a necessidade da homogeneidade é a necessidade de ter um número menor de pessoas no grupo. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações. E aí nós lembramos de um livro, uma passagem de um dos livros do André Luiz, que ele está numa igreja que está lotada, centenas de pessoas ali, uma igreja muito grande. E aí ele olha, e aí ele vê que um está pensando no almoço, outro está pensando no jogo, outro está pensando no sei o quê. Está todo mundo ali completamente disperso. Tem 2 pessoas ali que estão verdadeiramente em oração, que estão verdadeiramente participando. Então são essas 2 pessoas, a energia dessas 2 pessoas que estão sustentando tudo aquilo. São as únicas que estão verdadeiramente concentradas. E vamos lembrar do Cristo, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei. Por que 2? Porque tem que ter fraternidade, tem que ter benevolência, tem que ter compaixão, tem que ter troca, tem que ter comunhão. Nós aprendemos em grupo, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, lá ele estará. E aqui nós vamos ver que o André Luiz recomenda um número de em torno de 14 pessoas. O Leon Denis já sugere em torno de 10 a 12 pessoas. Então nós vamos ver aqui, né, quando no livro dos médiuns, que nós inclusive já vimos isso na semana passada, né, um trecho do livro dos médiuns, abre aspas, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Fecha aspas. Não é aconselhável na reunião a presença de encarnados que apresentem sinais de processo obsessivo. O mesmo se aplica ao trabalhador do grupo que se encontra sobre o jugo de obsessão. Deve ser afastado das atividades mediúnicas e encaminhado ao serviço de atendimento espiritual da casa espírita ou a pessoa responsável na instituição por esse gênero de tarefa, devendo retornar ao grupo mediúnico quando se revelar reequilibrado. Então é muito importante. A própria pessoa, às vezes, ela já percebe, não, eu não estou bem, eu estou com problemas em casa, estou com problema de saúde, estou com um problema muito grave acontecendo, então eu estou desestruturado. Vai buscar o atendimento fraterno, vai tomar água fluidificada, vai assistir palestra, vai tomar passe. E a hora que ele se sentir reequilibrado, ele volta. Às vezes ele não percebe, o grupo percebe.
ou o dirigente percebe. Então o dirigente tem que ter o conhecimento para isso, a autoridade moral para chegar para a pessoa e dizer, olha, você não está bem, se afasta um pouco, vai fazer um tratamento, busca ajuda no atendimento fraterno, né? Vai se reestruturar. A hora que você estiver se sentindo bem melhor, você volta. E aí a pessoa, com o tratamento, com a ajuda que ela vai ter ali na casa, ela vai ver que ela estava realmente precisando, ela vai se reestruturar e volta para o trabalho. Isso é normal. Ninguém, isso é a vaidade e o orgulho que fazem a pessoa. Imagina, eu sou o the best, eu sou o melhor, imagina se eu vou ter algum problema. Todos nós temos problemas. Todos nós baixamos a nossa energia, a nossa guarda quando estamos sob pressão, quando estamos sob uma dificuldade muito grande. Então, esses processos acontecem, é normal, é natural, a pessoa vai para o tratamento e quando ela está melhor, ela volta. E aqui nós vamos ver horário, duração e frequência da reunião mediúnica. Então, nós vamos ver que uma reunião mediúnica deve ter no máximo em torno de 2 horas. Então, o que é importante? É que se tenha ali uns 30 minutos antes da reunião mediúnica de um estudo, de uma leitura. Esta leitura tem que ser alguma coisa do Evangelho. Ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou como eu falei, os textos do Evangelho explicados pelo Emmanuel. Por quê? Porque os irmãos que estão, os desencarnados que estão ali, são aqueles que serão atendidos, né? Eu coloco para cima porque o nosso estudo é embaixo no salão e o grupo mediúnico se reúne em cima. Então, aqueles irmãos que estão ali são os que serão atendidos no grupo mediúnico. Então é importante que eles ouçam aquela mensagem, que eles ouçam aquele esclarecimento do Evangelho. Que isso deve durar em torno de meia hora. Depois, 1 hora cravado, porque o horário de encerramento ele é cravado, da reunião mediúnica. E depois ali ela tem 15, 20, às vezes tem ali no máximo 30 minutos para a conversação, onde cada médium vai colocar o que viu, o que sentiu, como está se sentindo, como está se desenvolvendo o seu trabalho. Então cada um vai dar a sua posição, vai se colocar ali, porque isso é instrução para todos, é aprendizado para cada um, né? E depois se recolhe. A reunião no todo não deve passar de 2 horas. Então o dia e o horário de funcionamento é fixo, é sempre no mesmo dia, é sempre no mesmo horário, ninguém pode chegar atrasado, ninguém pode entrar depois que começou, depois que apaga a luz para começar a oração, ninguém pode entrar. Então 10 minutos antes de começar tem que fechar a casa, tem que fechar a porta à chave, porque ninguém pode entrar, porque atrapalha todo o processo da preparação do grupo mediúnico. É do plano espiritual para o grupo mediúnico. E aí nós vamos ver aqui um trecho do Leon Denis, quando ele diz: convém, isso aqui tudo que é do Leon Denis, gente, está no livro No Invisível, eu acabei não falando, mas está no livro No Invisível. Convém reunir-se em dias e horas fixos no mesmo lugar. Os espíritos podem se apropriar assim dos elementos fluídicos que lhes são necessários e os lugares da reunião. Impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis à manifestação. Fecha aspas. Então, o que é isso? Vai se formando ali, naquela lugar da reunião, uma egrégora. Ou seja, vai se ter as energias armazenadas ali. O plano espiritual trabalha com equipamentos, trabalha com equipamentos e com aparelhos eletromagnéticos, que às vezes a gente vê lá no livro do André Luiz, que na década de 30, o que ele fala lá no livro do André Luiz são os equipamentos que nós conhecemos hoje. O André Luiz já fala lá, em 39, que foi escrito o Nosso Lar, ele já comenta desses aparelhos que nós estamos conhecendo agora. Então esses equipamentos são utilizados, então eles são deixados ali, são colocados, e o que é importante, a reunião mediúnica tem que ser feita na casa espírita, porque a casa espírita funciona como um hospital,
tem UTI, tem equipamentos. Então, no momento de necessidade, ali tem todos os equipamentos que vão ajudar a um ou outro irmão, a uma ou outra necessidade que aconteça ali durante a reunião. A reunião espírita pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. O que nós vemos? Normalmente a reunião de desobsessão é semanal, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Mas pode ter uma reunião mensal de instrução para a casa, uma reunião mediúnica para instrução da casa. Pode ter uma reunião quinzenal para estudos, para ajuda, para perguntas e respostas e para estudo. Cada casa monta, né, a sua estrutura de trabalho. E aqui ele coloca que é preferível que o trabalhador do grupo mediúnico mantenha-se vinculado a apenas uma reunião semanal, pois assim pode honrar o compromisso de assiduidade sem maiores problemas e evitar desgastes energéticos e psíquicos, sobretudo se tratando dos médiuns de efeitos patentes, né? Os médiuns com psicofonia, psicógrafos, efeitos físicos, seja qual for. Isso depende de pessoa para pessoa, porque estão colocando uma reunião, ele pode participar de outras reuniões, pode na mesma casa. Isso é muito importante, porque ele está vinculado a um grupo de trabalho ali. Então nós vamos ver o Chico, ele tinha reuniões, ele tinha trabalho com os espíritos o tempo todo. Ninguém aqui nem pode se comparar a um Chico. Nós não temos outro médium como o Chico encarnado na Terra. Então, o que a gente precisa entender? Cada um vai observando a sua capacidade. Tem pessoas que não se sentem bem com mais do que uma reunião na semana. Tem pessoas que vão a 2 reuniões na semana e se sentem bem. Não tem problema nenhum. E ela consegue dar conta das 2 reuniões com assiduidade, com pontualidade, com disciplina. Tudo bem. Então a questão é essa análise, porque existe um desgaste físico, existe um cansaço, né? Existe uma estrutura ali também de trabalho com o plano espiritual, por isso que é importante que, se ele fizer mais do que um trabalho, esse trabalho seja na mesma casa, porque está vinculado ao mesmo grupo de trabalho, ao mesmo grupo espiritual. E aqui nós vamos ver um trecho do Livro dos Médiuns, quando Kardec pondera que, abre aspas, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. A mediunidade está no mesmo caso. Então ele coloca aqui, analisa também que conforme as condições pessoais do trabalhador, enfermidade, cansaço prolongado, etc., também do Livro dos Médiuns, abre aspas, é prudente, necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, vai depender do estado físico e moral do médium. Cada um vai saber as suas condições de trabalho. Acrescenta-se a tais considerações outra de André Luiz, do Livro Desobsessão, relacionada à manifestação dos espíritos necessitados de auxílio, abre aspas. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas, ou encadeadas, inconvenientes sobre vários aspectos. Então aqui é o cenário ideal. Duas passividades por médium. Se você está num grupo que tem 2, 3 médiums, normalmente esses médiums vão dar mais do que 2. Não vai dar 3 às vezes pode ser aqueles que são muito mais experientes, até 4. Vai ficar mais cansado? Vai ficar mais cansado. Mas, para que haja um bom desempenho ali do trabalho, é necessário. Se é um grupo grande, às vezes, dependendo do grupo, cada médium dá uma passividade e o trabalho se completa, porque o grupo de médiums ostensivos é muito grande. Não podemos esquecer que para cada médium ostensivo, o ideal é ter 2 médios sustentadores. E como o grupo não pode ser muito grande, então nós vamos ter ali, né, um número limitado de médiums ostensivos. Mas aqui é o ideal. Às vezes, na prática, a gente não consegue que isso aconteça. Então é importante que se tenha essa consciência, que se tenha o conhecimento, até porque o próprio médium pode ali, ele deu 2 passividades, ele não estava se sentindo muito bem, já está cansado, ele mesmo já
não permite mais passividade e ele vai se colocar na sustentação. Ele pode até ouvir, ser intuído pelo seu mentor, há necessidade de um irmão que só vai conseguir dar passividade através de você. Então ele dá, é um trabalho de caridade, é um trabalho de socorro, é um pronto-socorro. Você pode estar cansado, saindo do seu turno no pronto-socorro, chega alguém todo arrebentado, você não vai ajudar? É claro que vai. Então, as condições, elas têm que ser vistas assim. Nós somos enfermeiros no pronto-socorro. Pois nós vamos ver aqui renovação e assiduidade e pontualidade da equipe. Então, ele está colocando aqui um trecho do livro Diálogo com as Sombras, que é o cuidado que se tem que ter de aceitar novos elementos. Para se aceitar um elemento no grupo, tem que se analisar muito bem essa pessoa, se ela tem o mesmo conhecimento do grupo, se existe uma sintonia, uma sinergia dela com o grupo. Porque como o grupo é um feixe, se você colocar alguém que destoa, que desequilibre, que quebre a corrente, ou que não consiga acompanhar o nível de estudo, de conhecimento e de trabalho que tem ali no grupo, você vai pura e simplesmente deteriorar o grupo, perder o que já ganhou nos trabalhos anteriores, fazer com que o grupo estacione ou às vezes regrida do que ele já conseguiu de progresso no trabalho. Então é uma responsabilidade muito grande dos dirigentes ao aceitarem pessoas novas. Não vamos aceitar ninguém. Não pode ser 8, botar qualquer um e botar torto à direita, ter rotatividade dentro do grupo, como não pode ser 80, não entra ninguém. Tem que ter critério, né? Tem que ter uma análise muito bem feita de quem vai entrar. Aí ele diz aqui, isso aqui é um trecho do Diálogo com as Sombras, né? Que a aceitação de novos participantes ao grupo mediúnico é natural, mas deve ser definida com critério e bom senso. Nem abrir excessivamente as portas do grupo, permitindo um vai e vem de pessoas, nem bloquear ou dificultar a entrada de novos trabalhadores, né? Aqui ele está colocando, pode-se programar a chegada de novos participantes de tempos em tempos, analisando caso a caso, considerando as possíveis exceções. Leon Denis, no livro No Invisível, registra que a renovação frequente ou contínua pode ocasionar prejuízos de assimilação energética, sugerindo ser, abre aspas, necessário que ao menos um núcleo de antigos membros permaneça compacto e constitua invariável maioria, fecha aspas. E aí nós vamos ver aqui também um outro trecho do Leon Denis no livro No Invisível. Por outro lado, é útil verificar-se se a evasão e a infrequência não estariam relacionados a dificuldades na condução da reunião mediúnica, rivalidades, autoritarismo, desconfianças, indisciplinas acentuadas, práticas doutrinárias incorretas, pessoas despreparadas ou não sintonizadas para abraçar a tarefa, etc. O que se conclui é que ausências e atrasos sistemáticos são fatores sintomáticos. Indicam que algo deve estar fora de controle, precisando ser reajustado. Abre aspas, aqui do Leon Denis no livro No Invisível. Compreende-se à vista desses fatos quanto é necessário aplicar uma atenção rigorosa à composição dos grupos e às condições de experimentação, fecha aspas. A responsabilidade e a análise para ver se aquela falta de pontualidade, aquela rotatividade num grupo não é causado por um autoritarismo, não é causado por falta de sintonia, não é causado por dirigentes prepotentes que se acham donos do grupo, que se acham dono o centro é meu, sou dono da casa, e isso vai fazendo com que não se consiga construir um grupo homogêneo, um grupo sério. Então, aí, o que acontece? Esse grupo vai ter assistência, hora de um, hora de outro, porque também o que tem no micro vai ter no macro, que a forma da sintonia, a forma das energias que estão ali naquele grupo, vai ser a mesma forma dos espíritos que vão estar desencarnados ali com eles.
E só se tiver muito esforço do grupo para que espíritos superiores trabalhem ali para tentar ajudar para organizar. Porque se não tiver muito esforço do grupo para se melhorar, nem isso tem. E aqui nós vamos ver a questão do local da reunião mediúnica. Então tem que ser, nós vamos ver que no começo, por falta de instrução, por falta de conhecimento, as pessoas faziam em casa. Mas, conforme o tempo foi passando, os espíritos foram instruindo, as reuniões têm que ser feitas numa casa específica, tem que ser num centro espírita, num local apropriado. E nós vamos ver aqui um trecho do livro Desobsessão, do André Luiz, quando ele começa aqui: é preferível que a prática mediúnica ocorra no centro espírita, evitando anular, nem sempre propício às manifestações dos espíritos, como orienta André Luiz. Abre aspas. À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que, se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, em casa, muitos outros reclamam hospital, que às vezes precisam de UTI. Se no lar dispomos de agentes empíricos a benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. É o que acontece no centro espírita. Instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsediados e obsessores. Razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, na casa espírita, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério, o trabalho da desobsessão. Fecha aspas. Então aqui ele vai falar sobre o mobiliário, Nós já estudamos isso no ano passado, de que tem que ser uma coisa simples, que não pode ter nada que atrapalhe, não se pode fazer barulho, As pessoas não devem estar ali com pulseiras, com coisas que quando elas se mexem façam barulho, porque desconcentra quem está ali na oração, na sustentação. Não se pode arrastar cadeira. Então tem que ser um mobiliário simples, tem que ser uma coisa simples e uma forma fácil de todo mundo se sentar confortavelmente, poder realizar o trabalho sem que haja necessidade de nenhum tipo de barulho e não pode haver nenhum tipo de interrupção. Todo mundo tem que ir no banheiro antes de começar a sessão mediúnica. Se está com sede, bebe água antes da sessão de começar. É importante que não haja nenhum tipo de interrupção. E depois nós vamos aqui ver a questão da luminosidade. Ele coloca que não se deve ter a luz acesa, uma luminosidade muito grande, porque às vezes são trazidos irmãos necessitados de auxílio que estão há muito tempo em lugares escuros, em lugares sombrios. Então eles teriam um choque muito grande com a luz. Tem que ficar completamente no escuro? Não, também não pode. Tem que ter uma luz azul, uma luz verde, tem que ter uma luz ali que faça com que fique uma sombra, que fique uma luminosidade onde se possa enxergar, onde se possa ter ali a visão da reunião, mas sem que a luz possa afetar os irmãos que serão socorridos. Então é sempre a meia luz. E se ter à mão, principalmente, se ter à mão o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, os 5 livros do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, os 5 livros de Kardec tem à mão, porque às vezes, principalmente no final, quando a gente faz aquele trabalho de cada um colocar o que sentiu, às vezes o espírito, o médium coloca, não, teve um espírito que falou, aconteceu já conosco, falou, olha, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, item tal. Vocês vão entender bem o que aconteceu aqui, no trabalho mediúnico. Leiam. Ali estava à mão.
terminou a reunião, que o médium colocou, nós fomos lá, pegamos e lemos. E vimos que exatamente ali estava a explicação e estava uma mensagem maravilhosa dentro do contexto do trabalho que nós tivemos ali. Então é muito importante que esses livros estejam à mão. E aqui nós vamos ver, né, o último parágrafo, quando é colocado: a prática mediúnica requer cuidados permanentes, obtidos pelo estudo e pela experiência, a fim de que se possa colaborar, ainda que de forma simples e humilde, com a tarefa de regeneração da humanidade. E aqui, abre aspas, nós vamos ver um trecho do livro Pão Nosso, do Emmanuel, né? Um trecho do Emmanuel dentro do livro Pão Nosso. Assim, como qualquer trabalho terrestre, pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Fecha aspas. O serviço de aprimoramento mental, porque nós estamos ali socorrendo, nós estamos ali agindo como enfermeiros, mas nós estamos crescendo moralmente, nós estamos nos aprimorando, nós estamos aprendendo. Então é muito importante essa colocação. Quem está num grupo mediúnico, principalmente de obsessão, de desobsessão, está ali para servir, está ali como enfermeiro, está ali para ser útil. E nós temos que ter esse conhecimento e essa responsabilidade. Se hoje nós estamos aqui nas condições que estamos, é porque muitos nos deram as mãos, porque muitos nos auxiliaram. Pode ser que ontem nós fomos assistidos num grupo mediúnico, numa casa espírita que nos auxiliou, nos ajudou a irmos para um grupo de estudo, a irmos para um patamar, para nos melhorarmos, para podermos estar encarnados hoje aqui. Então nós temos obrigação de ajudar, porque fomos e somos muito ajudados. Se não tivéssemos avalistas, nós não estaríamos encarnados hoje aqui. Para estarmos encarnados aqui, nós temos avalistas. Não é um avalista, são avalistas. Para que nós possamos ter a chance de estarmos aqui crescendo e aprendendo. Então é nossa obrigação trabalhar, é nossa obrigação servir, é nossa obrigação ser útil. Como sustentadores, porque somos todos médiuns, ou como médiuns ostensivos para aqueles que se propuseram no plano espiritual a realizar esse trabalho. É um contrato de trabalho firmado no plano espiritual. Então é uma responsabilidade muito grande e todos nós temos que participar desses grupos de socorro. Terminamos aqui esse capítulo e no nosso próximo estudo nós veremos o tema 2, etapas de realização da reunião mediúnica. Até lá!